Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Mais uma edição do nosso programa está no ar e o nosso convidado de hoje se destaca pelo olhar apurado e o teor artístico das imagens em diversos segmentos. Tem um destaque muito especial, os seus registros com o olhar para a região missioneira, onde eterniza, através da fotografia, a alma das missões. Clio Lucone, num território marcado por história, fé e cultura das nossas missões, retrata a história do missioneiro que é natural de São Luís Gonzaga e também se destaca no cenário nacional. Clio, já conta para nós, né? Primeiro, um prazer te ter aqui conosco na TV Minuano e eu já queria de imediato que tu contasse para nós essa tua relação, né, com a história missioneira, não só por nascimento, mas com esse teu olhar diferenciado e aguçado. Obrigado, para mim também é um prazer imenso estar aqui. A minha história, sou daqui, nascido e criado, uma infância maravilhosa que eu tive aqui em São Luís e na região das Missões. E por incrível que pareça, o meu amor aumentou, né? A minha vontade de trabalhar e trazer. Eu sou fotógrafo, né? Quarta geração de fotógrafo da família, mas esse olhar e essa vontade de buscar essas imagens, trabalhar mais nesse sentido, nasceu depois de eu ter ido morar na Bahia por um período, trabalhar no setor do turismo e desenvolvimento dos aspectos turísticos e culturais da Bahia, também em Santa Catarina, mais de 10 anos. E aí tu acaba despertando que aquela tua essência, aquilo que tu tem lá na tua raiz, também tem valor ou até mais valor, né? A gente trata a cultura missioneira... Que diga-se de passagem, te interrompendo aqui, mas é belíssima, né? É fantástica. E é a cultura autêntica, original, brasileira, né? A nossa cultura, ela não foi importada, né? Como de outros lugares do Brasil, especialmente. Aqui... ela nasceu dessa miscigenação, dessa formação histórica, desse acidente histórico, né? Com os jesuítas e os guaranis e todo esse movimento que nasce o gaúcho, nasce um estilo, nasce a cultura toda em função da geografia, do clima, das necessidades e do próprio povo que já vivia aqui, né? Clio, com quantos anos começaste a fotografar? Bom, como eu falei, minha família meu bisavô era fotógrafo, meu avô, meu pai, então eu cresci com o meu pai, especialmente dentro do estúdio. Tu vem com a evolução da fotografia. Comecei a fotografar na época do filme, eu revelava os filmes em laboratório preto e branco, quer dizer, eu tive essa oportunidade que para mim eu acho que é um grande diferencial, porque desde cedo eu pude observar a luz, né? E a mídia, os filmes, no caso, e a própria revelação proporcionava um laboratório fantástico. Sem e aí, dúvidas. Quando entra a era do digital, o que para muitos profissionais foi complicado, em função da demanda maior, da entrada maior de novos profissionais e algumas facilidades, para mim foi potencializador, porque eu percebi que toda aquela base técnica que eu já tinha da fotografia analógica, ela potencializou e facilitou muito na era digital. Então, isso me trouxe um alcance maior, me trouxe mais condições de aplicar o sentimento que eu desejava a cada imagem, né? Já ainda na época dos filmes, eu fotografei para Playboy por 11 anos. Né? Então, eu já tinha um fundamento, já tinha um reconhecimento. Claro. Né? E... bom, tu trabalhaste em vários segmentos da fotografia, né? E qual te chama mais atenção? Qual que tu entrega mais coração, assim? É difícil, porque todas elas, o que me entrega, o que me provoca é o desafio, né? Então, de todos os segmentos, o que eu gosto é de trazer algo especial que eu consiga aplicar a minha assinatura, que eu consiga trazer de dentro algo que eu sei que é diferente, que não foi copiado nem buscado em outras referências, né? Então, agora, especialmente essa linha que a gente tem trabalhado, da fotografia fine art, não só pela própria imagem, pelo valor artístico das imagens, mas pelo próprio método de impressão e qualidade que esses materiais oferecem,
Isso me empolga muito e me desafia muito, né? Tu sabes que eu já conhecia teu trabalho, logicamente, né? Mas me chamou muito a atenção. E acredito que vai chamar atenção no nível nacional esse último trabalho teu que nós podemos ver na Expo aqui em São Luís Gonzaga, né? Que retrata a história das missões, né? Em personagens, né? E objetos, personagens, né? E a gente consegue ver, tu me mandaste ali, depois a gente vai ter a oportunidade de passar para os telespectadores também o início de um vídeo belíssimo, né? De arrepiar, assim. E algumas imagens agora que a gente entrou nessa pauta, né? Em especial dessa última colocação tua dos quadros, enfim, na Expo, que já teve uma referência estadual, e eu quero que tu conte pra gente isso, inclusive tu conseguiste, os quadros não estão mais aqui, né? Então conta um pouquinho pra gente que, olha, já saiu de São Luís Gonzaga e já tá brilhando os olhos de outros gaúchos. Isso é muito gratificante, né? Porque... Tem muita alma naquelas fotos. Tem. E... eu morei em Santa Catarina nos últimos 10 anos, eu senti a falta desse horizonte largo, né? De sentir o nosso território, o nosso chão, a minha raiz, né? E aí, há alguns anos eu já venho trabalhando na captação dessas imagens, né? Das reduções, das ruínas. Pois é, isso não é um trabalho fácil de fazer, né? Não, ele é complexo e leva tempo, e leva muito coração. Né? Porque você tem que arriscar, acreditar naquilo sem pretensão nenhuma, a não ser o de realizar, né? De conquistar as imagens, né? De ver as imagens, como a Sabrina, minha esposa, disse, tu não faz para ninguém, tu faz para ti, tu faz para satisfazer a tua vontade, e de fato né? Eu faço aquilo buscando aquilo que eu sinto, que eu tenho vontade de expor. E aí a gente começa a trabalhar nesse sentido, comecei a mergulhar mais ainda dentro desses aspectos culturais da nossa... No teu retorno da Bahia, então? É agora, né? Tem 3 anos que a gente voltou para São Luís. Ah, é recente. Mas eu estou há alguns anos já, né, buscando, toda vez que vinha para cá, trabalhava em algumas dessas imagens, de alguns desses lugares, né? E o último ano foi mais intenso. Então a gente conseguiu aprimorar bastante e... os últimos 3 meses mais ainda. Então a gente teve nas marcações e gravamos vídeos também, produzimos vídeos e fotos, e tudo isso é só uma semente daquilo que a gente pretende produzir. Eu entendo que a nossa região, ela tem uma riqueza, tem potenciais grandiosos, assim, no aspecto cultural, histórico, humano, né? A própria gastronomia, nossas paisagens, nossos lugares, tudo isso é um grande produto turístico. É verdade. Que se compormos a nível regional, nós podemos estar nas prateleiras das agências do Brasil todo e realmente começar a desenvolver a indústria do turismo na nossa região de uma forma mais consistente. E eu trabalhei com isso na Bahia por muitos anos e conheço esse processo de desenvolvimento do destino através das imagens. Porque a primeira coisa que as pessoas... ainda hoje, né, que tudo está na palma da mão, se uma imagem chega até um potencial cliente, um potencial visitante, ele vai buscar informação, ele tem interesse em descobrir, né? E o nosso produto turístico principal é de valor histórico e cultural. Então, são pessoas que gostam, que entendem, que têm valor e percebem o valor, né? Então, tudo isso me motiva muito e me fez... me senti muito realizado na produção dessas imagens, da realização dessa exposição. Essas obras tuas hoje já estão prontas, né? Imagens já estão enquadradas, tudo mais. Elas já não estão mais aqui em São Luís. Conta pra gente. Assim que terminou a exposição, que foi financiada pela Secretaria de Cultura do Estado, através do secretário Eduardo Loureiro, né? E gostaria até de ressaltar que eu não sei se houve outro momento na história do Rio Grande do Sul em que haja tanto investimento no fortalecimento da identidade, né? No resgate da identidade da cultura gaúcha, né? Então, eu acho isso muito importante, assim, e precisa reconhecer, né? Eu acredito esse trabalho do governo do Estado através da Secretaria de Cultura. A equipe que está lá hoje também é uma equipe onde o seu líder maior é missioneiro, né? Então tem esse olhar diferenciado, tem aquele amor, tem aquela vontade, né? De que a gente seja visto com o merecimento que merece, exato, né? Com o destaque que merece, né? Então, tudo isso foi muito, muito gratificante. E as imagens, ela, né, realmente
têm potencial, elas têm força, né? Elas têm impacto e tem beleza, verdade tem ali, verdade, né? tem beleza. E isso acho que chamou atenção e por consequência acabou... E essas imagens, quando tu vais captar, Cleo, conta pra mim uma curiosidade. É dom, né? O teu olhar diferenciado é dom. Mas também tu aplica muita técnica. Na questão Sim. de iluminação, como é que... a técnica... Uma coisa existe sem a outra na fotografia, hoje em dia? Até existe, mas ela não alcança o coração, né? A técnica, ela é fundamental para que você aplique aquilo que você está sentindo. Se tu não tiver o domínio técnico, tu não consegue expressar. Por si só, não quero consegue. ser fotógrafo, vou sair fotografando. Não, é assim que funciona. O primeiro sinal de um fotógrafo é o olhar. Se ele consegue, mesmo sem o domínio técnico, conseguir transmitir alguma coisa, uma composição, elementos, uma informação que a imagem traz, já é o primeiro fator. Porque ele está vendo algo, né? Ele está sentindo e vendo algo. Agora, somado a um conhecimento técnico, um domínio técnico bem estruturado, aí o alcance é muito maior e o resultado das imagens simplesmente, aí sim elas vão mais longe, elas tocam mais profundamente o coração, a mente das pessoas e que cria esse sentimento que a gente não explica, mas a gente sente, né? Tu saíste de uma família de fotógrafos, né? Tem um conhecido também, que a gente já passou pela TV Minuano, inclusive, que também vem de uma família de fotógrafos. E eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para ele. O que te motiva hoje a fotografar a história? E o que te motivou a entrar e continuar essa história de família? Meu pai era fotógrafo. Eu trabalhei na infância toda e adolescência com ele e tudo mais. Na época nós fomos para a Bahia. E eu quis fazer outras coisas, até jogar futebol e fazer outras atividades. Mas um belo dia, eu vi uma chamada numa revista, na época, a Fotografe Melhor. Isso foi, não lembro exatamente o ano, 96, 98. A gente não fala muito tempo, né? Faz tempo. Mas aquilo me provocou, eles pediam ensaios sensuais aos leitores. Mas eu não tinha nem equipamento na época, eu não estava trabalhando com fotografia na época. E eu resolvi arriscar. Comprei equipamentos e fiz um ensaio, foi publicado na revista. 3 meses depois eu tinha retornado aqui para São Luís e já estava fotografando para Playboy. Olha então, só, assim, que história bonita. Quer dizer, todo aquele domínio, aquela base que eu tive na infância através do foi indiretamente, meu pai, né? Na verdade. Já era algo sólido, já era algo consistente que já me dava condição de trabalhar, né? De começar a construir, né? Minha carreira, meu trabalho. Então... O que me motivou sempre é esse desejo pela imagem, né? De transformar aquilo que eu sinto, que eu vejo, em algo que as pessoas também possam sentir. E quando eu alcanço isso, é a grande realização. Nós temos um período ainda de preparação, né, para as festividades dos 400 anos das missões. Eu acredito que essas tuas obras hoje estão no governo do estado, mas que retornarão para cá. Como é que vai ser feito esse? Como eu comentei antes, toda essa exposição ela foi sonhada por nós, mas teve uma ação muito forte da ACI, da própria organização da Expo, que contataram com o Loureiro e com o Eduardo Loureiro, né? E ele prontamente rapidamente reagiu, o que também nos gratifica muito, porque questão de sensibilidade, de reconhecimento, né, do trabalho. E tudo isso assim foi muito rápido, né? Então, eles financiaram a exposição. Todo o apoio veio da Secretaria de Cultura do Estado, né? Então, assim que terminou a exposição, a gente preparou e eles mandaram o seu Leandro um caminhão aqui para buscar, ele preparou as obras, estão todas lá, inclusive em exposição na Secretaria de Cultura do Estado. Bárbaro. Né? Então, agora essa exposição é deles. E essa exposição é composta por 16 quadros. A nossa intenção... Algumas imagens a gente está vendo aqui, já pode comentar. Sim, qual que tu achou mais difícil de fotografar, qual tu brilhou mais teus olhos. Tem fotos que a gente insiste, porque tu não consegue ela, mas tu sabe que ela está ali, por acontecer, né? Como aquela do castrador, né? Impactante demais. Para mim, a foto belíssima. Aquela foto, ela tem muita força, muito impacto. E para quem é conhecedor da lida do campo, do dia a dia do gaúcho no campo mesmo,
consegue entender melhor aquela imagem, né? Mas é uma imagem que ela demorou para acontecer, mas aconteceu muito rápido também. Eu vinha já observando ele, e para você ter uma ideia do tempo que demorou, o cigarro, o charuto ali, ele está curtinho. Está curtinho. Mas ele estava maior e eu não conseguia a foto. E ele foi diminuindo, o tempo foi passando, até que coincidiu do momento que ele virou para o sol, que algo chamou atenção para o outro lado, ele virou para o lado da luz, levou a mão com... Foi inesperada a foto. E aí foram 2 cliques, o primeiro clique foi o que aconteceu a foto. Olha só. Não deu tempo de outra foto, nem de... Eu acho bárbaro. E se você não usar isso, não for de forma natural, a foto não acontece. Não. E essa exposição permanece até quando na Secretaria de Cultura? Eu vou estar em Porto Alegre, daqui uns dias eu vou lá. Eu vou lá. Agora está à disposição deles. A intenção era justamente para que eles trabalhem essa exposição durante as festividades dos 400 anos. Não sei exatamente onde, nem de que forma. Sim. Né? A nossa intenção é fazer uma reprodução dessa exposição, uma segunda linha, uma segunda tiragem. Exatamente isso. Tu tens essa autonomia para poder fazer? Sim, todas essas imagens elas têm tiragem limitada. E a primeira tiragem já está com eles. A gente vai para a segunda. Inclusive, a nossa intenção é ampliar o número de obras. De obras. Porque nós temos tantas belezas e tantas qualidades para expor aqui da região das Missões. Como é que foi o processo de escolha das imagens que se tornaram esses 16 quadros? Foi um desafio doloroso, vamos dizer assim, para mim. Eu imagino. Porque tem muitas imagens, tinha muito material. Mas aí entra essa experiência que eu tive em relação ao turismo, desenvolvimento, como uma provocação, né, dos aspectos turísticos aqui da nossa região. Então, eu tive que selecionar imagens para compor um pouquinho do todo. Mesmo assim, faltam imagens, na minha opinião, mas precisam ser complementadas com mais ênfase, né, em outros segmentos, né? As águas, por exemplo, né, do Rio Uruguai, o Salto do Pirapó. Inclusive, tu estivesse fotografando o Rio Uruguai agora, né? Exatamente. Devem ter ficado Ficaram lindas. E isso a gente insiste, porque depende da estação do ano, depende do volume de água do rio, depende do horário de luz, né? Tem várias... Eu acho que foi proposital para uma segunda exposição, talvez, hein? Me conta talvez, aí. Não foi proposital, mas é o desejo de realmente formar algo que não precisa explicar nada sobre as missões, que as imagens falem por si. Nós temos quantos municípios aqui na região com belezas, né? Com belezas naturais, com aspectos do dia a dia do povo, né? Aquela senhorinha... né? Todos esses municípios aqui do nosso entorno, além das reduções, além das igrejas, né, da herança jesuítica, nós também desenvolvemos outros aspectos que hoje fazem parte das missões, né? A chegada dos imigrantes, tudo isso compõe as missões hoje. Por isso o Renascer não é só valorizar, exaltar, enaltecer toda a nossa história e toda a nossa riqueza. Nós temos aqui em São Luís Gonzaga, né, o professor Anderson Schmitz, né? E conversamos com ele numa oportunidade lá dentro do Instituto Histórico, e ele dizia que nós vamos comemorar os 400 anos das missões, que as missões começou aqui, só que isso não é uma verdade. Que o que nós vamos comemorar são os 400 anos do Rio Grande do Sul, porque se o Rio Grande do Sul começou nas missões, foi em 400 anos atrás. Então, que é muito maior a comemoração e vem ao encontro do que tu comentas agora, né? Exatamente, e analisa bem. Tudo que se conhece, toda referência que qualquer lugar do Brasil e do mundo tem sobre o gaúcho, nasceu aqui. Né? Então, lógico, e por consequência, o Rio Grande do Sul nasceu aqui. O Rio Grande do Sul, o gaúcho, né? O gaúcho de antigamente, até as primeiras palavras, as primeiras menções no gaúcho foram sempre com aspectos pejorativos, inclusive, né? E o gaúcho conseguiu transformar isso em algo de orgulho, de grandeza e de estilo, né? E de essência. O que o Clio Luconi quer fotografar que ainda não fotografou? Que são muitos anos de carreira aí, Clio. Quanto tempo tu tem de foto? Eu tenho... Depende do que momento eu vou começar a contar, mas eu desde criança eu tenho... Mas que eu peguei a câmera que eu resolvi fotografar tem uns 32 anos,
31 anos. Mais da metade da tua vida tu fotografa. Exatamente. E olha quanta história, quanta experiência tu tem, quantas oportunidades tu tiveste e o que ainda te falta para fotografar, que tu deseja. Eu peço a Deus sempre que eu possa trabalhar e fotografar até os últimos dias da minha vida, que sejam longos e que sejam muitos. Mas hoje eu não consigo ver nada maior do que ter uma obra consistente, grande, que realmente possa servir de legado e de herança documental, fotográfica de toda a nossa missões e talvez o Rio Grande do Sul, estender para todo o Rio Grande do Sul. É um presente para a nossa história, esse teu trabalho. A minha ideia hoje, apaixonada talvez, mas é dedicar a minha vida a trabalhar, a buscar essas imagens por todo o tempo que eu puder, porque não existem limites, né? E te encontra onde? Quais são tuas redes sociais? Já vamos deixar público aqui pro pessoal. @Clio Lucone, encontra o Instagram e ele encontra os contatos todos, né? A gente tem um estúdio aqui na 3 de Maio. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, né? Na rua 3 de Maio, em São Luís Gonzaga, número 2120. Mas o contato é ali na internet, a gente só atende com agenda, inclusive, né? Porque a demanda é grande, graças a Deus, desde que voltamos a gente está numa crescente e associado a esses outros trabalhos que demandam muito tempo e muita dedicação. Então, a gente faz... Eu gosto de fotografar, por isso que eu falo... Independente do segmento. Independente do segmento, porque eu entendo, quando alguém me escolhe para fotografar, isso... E são para momentos felizes, né? Isso pesa no sentido de responsabilidade, porque... Inclusive fica o conselho, né, a indicação para as pessoas que toda vez que pensarem no fotógrafo, toda vez que pensarem na escolha de um profissional, entendam que você está entregando a tua imagem, o teu próprio autopercepção ao olhar de alguém. Então, atenta a isso, né? Conheça sobre esse profissional, busca entender qual é a capacidade real que ele tem de te mostrar o que tu tem de melhor. Né? De que maneira tu merece ser vista, né? E lógico que isso varia muito de profissional para profissional e de estilo de cada pessoa. E o Clio pai fotografa muitas meninas? Não como gostaria, né? Não como gostaria, porque elas estão no nosso dia a dia, né? E aí toda vez que para envolver uma produção e fazer, então a gente não tem muitas fotos dela, eu não tenho muitas fotos delas produzidas. Carlos Ferreira, Espeto de Pau, mais ou menos isso. Mas a gente fotografa muito. Eu amo fotografar as nossas trocas, aquele olharzinho, aquela luz sutil que às vezes entra só e acende aquele brilho no olho. São umas princesas. Né? Quando elas acordam com aquele cabelo meio bagunçadinho assim, aí entra a luz pela janela e tem aquela fofurinha ali das cobertas e algo. Então, tem muitos detalhes, assim, que é o que eu gosto de fotografar, né? Que é nosso, né? Não é uma coisa para expor, claro. Mas é. E esse é outro fator muito importante, que eu acho que todos devem levar em consideração. E que eu percebo que está acontecendo e de uma forma muito bonita. Hoje nós temos tecnologia de todas as formas, todo tipo de tratamento de imagem, a inteligência artificial que chega... Para mim, ainda, eu vejo como um complemento do trabalho e acho que é bem interessante, principalmente para a área comercial. Mas o resgate da fotografia como valor histórico e documental. As nossas fotos, as fotos que a gente entrega para os clientes, eu não uso mais Photoshop. O processo, eu voltei a fazer como eu fazia lá na época do filme. Muita dedicação na hora de produzir, muito capricho na produção. Sim. E depois na edição, nos ajustes de cor, contraste, luz e densidades que eu uso num outro software da Adobe, no Lightroom, a gente consegue finalizar o resultado das imagens. Tu veja só o detalhe e o diferencial do teu trabalho, tu busca lá no início, né, da tua formação. Exatamente. Muito porque interessante. Na época do filme, ou você dominava ou o resultado ia para o lixo. Clio, a gente teria uma tarde toda aqui para conversar, né? Mas nós temos um tempo limitado da TV. Eu quero dizer que eu sou uma fã de carteirinha do teu trabalho, né? Te desejo muito sucesso. Vamos achar uma oportunidade.
Dizer que eu fiquei muito feliz, assim, fiquei realizada de ver as imagens ali, uma história contada através do teu olhar, né, tão puro, verdadeiro, e que essas imagens, essas obras perdurem muitos, muitos anos aí, abrilhantando e fazendo outras pessoas vibrarem como eu vibrei e se emocionarem como eu me emocionei com as tuas fotos. Fica aí, então, a nossa TV à tua disposição. Fico eu à tua disposição no que for possível colaborar contigo dentro da tua história, do que for possível a gente ir trocando essas informações, como a gente comentava, que é super interessante. E dizer do fundo do meu coração, parabéns. E continue brilhantando muito e levando cada vez mais as nossas missões aí para o mundo. Muito obrigado. Essa daí é a nossa realização, né? De alcançar realmente a emoção, né, de buscar, de obter o reconhecimento através da sensibilidade das pessoas, né? E espero que realmente que a nossa exposição, que essas obras alcancem muitas pessoas e que a gente possa, as missões, né, possam ser vistas da maneira que merece, com a grandeza que nós somos e temos, né? Será. Parabéns. Muito obrigado.